águas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sei que muitos de nós estão vivendo essas tempestades e essas tribulações. Tem uma música que diz assim: a tempestade vai passar, por sobre as ondas, mediante andarei, tribulação. Veja que na primeira leitura nós já conhecemos também falar dele, de Jó. Nós sabemos que Jó passou por tudo isso, por todas essas situações. Jó perdeu sua família, perdeu sua riqueza e ele ficou doente um pouco. Então imagine alguém que era tão justo, quem rezava tanto a Deus, que acreditava tanto, passou por um momento de tribulação. E mesmo assim não desistiu do amor de Deus, não desistiu de entender que Deus estava caminhando com ele. Muitos de nós perdemos nossos familiares, perdemos alguém que nós gostamos, passando por difíceis de serem realmente vencidos. Isso pela nossa natureza. Nós acabamos pensando humanamente que Deus não está conosco. Talvez a nossa interpretação seja essa. Eu acho que Deus não estava com Jó. Talvez Deus não tenha escutado os apelos e as orações que Jó fazia. Talvez Deus não se importasse com o sofrimento pelo qual Jó estava passando. Talvez Deus nem existisse mais para poder ajudá-lo. Talvez seja essa as nossas interpretações, as nossas interpretações que nós temos, quando nós olhamos a liturgia de Jó. Só que na liturgia de hoje, a gente vê que Jó está em meio a uma tempestade. E é em meio a essa tempestade que o Senhor escuta e o Senhor responde a Jó. Então pode ter certeza que em meio às nossas tempestades, que são muitas, nosso barco ele vai navegar muito. E nessa navegação onde nós iremos percorrer, pode ter certeza que muitas tempestades, muitos ventos, não será uma calmaria não. Talvez será uma navio mesmo, bem revolto, capaz de querer nos afogar, nos afundar. Mas nós precisamos ter a certeza que naquele barco também está Jesus. Então nós precisamos entender que não é porque nós estamos passando por momentos difíceis, não é porque nós passamos por perdas, ou que nós estamos enfrentando algumas tentações, seja ela por falta de emprego, seja ela a família que está desestruturada, acaba se separando, um filho que está um pouco tendo muito trabalho, está envolvido na droga, na prostituição. Não é porque nós estamos enfrentando tudo isso, meus irmãos, que Deus não está conosco. Veja que Jesus está na barca.
Jesus está na barca com os discípulos que estão com medo. Eu fico imaginando as pessoas que tiveram a oportunidade de caminhar tanto tempo com Jesus, 3 anos caminhando com Jesus, ensinando, mostrando os milagres, realizando ali na frente dele tudo tipo de milagre, cura, né? E eles ainda ficaram com medo do mar, de pé no mar, de pé no rio. Eu já li uma interpretação teológica, a gente sabe que aquele mar não era o mar a qual nós conhecemos, mas era um rio de água doce. Lembra do rio? Lembra não? Você lembra do rio de Sapucoá, que é um rio muito perigoso, né? Era tipo aquele, é tipo aquele, na verdade. Quando há tempestades, né, podem criar diversas ondas, e querendo não pode até afundar algumas embarcações, né? Seja canoa, seja bajada, seja barcos pequenos, se a gente não tiver cuidado. E esse dia eu estava me lembrando que nós fomos celebrar para aquelas bandas e estava vindo uma tempestade muito grande. Eu comecei a rezar. Eu e o Jiboia, né? Meu Deus, Pai, que eu consiga alcançar logo a boca para poder sair dessa tempestade. E eu rezava. E é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que a maior tentação que a gente tem hoje é a falta de oração, a falta de fé. Talvez a nossa fé esteja estarejando, a gente acaba não querendo rezar, não querendo se apegar. Então, eu também tenho certeza que Deus está conosco. Aonde eu vou, eu sei que Deus está comigo. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, pode ser um momento difícil na minha vida. Eu posso até querer Deus tirar a minha vida, mas eu sei que Deus está comigo. Então, é Deus que dá a força para fazer esse tipo de coisa. Então, eu preciso de fato acreditar que Deus está comigo. Eu sempre digo, talvez a maior tentação que a gente tenha não é a tentação que nós podemos ser tentados pelo diabo.